Meu nome é Gilberto da Silva Francisco, sou professor de História Antiga da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e hoje eu vou conversar com a pesquisadora Camila da Silva Condilo. A Camila, ela é formada em História pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Franca. Ela fez o mestrado na Universidade de São Paulo, no Departamento de História, onde ela foi orientada pelo professor Norberto Luiz Guarinello, e o seu doutorado ela fez na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, orientada pelo professor Paul Cartledge. E foi onde ela desenvolveu essa pesquisa sobre genealogia em Heródoto. Atualmente, a Camila ela é docente da Universidade de Brasília, professora de História Antiga e coordenadora do Animalia, que é o grupo de estudos sobre as relações entre humanos e animais na Antiguidade. Para quem quiser acompanhar um pouco da carreira da Camila, os textos que ela vem publicando e o andamento das atividades do Animalia, é só observar alguns links que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, para começar, eu gostaria de agradecer muitíssimo a Camila pela disposição e a disponibilidade de conversar um pouco sobre a pesquisa dela e colocar já de início fazer um pedido para você. Você poderia falar um pouco sobre Heródoto e a obra dele. Quem é esse autor e que obra é essa? Muito obrigado, Camila. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei bastante animada quando você levantou essa possibilidade, então eu agradeço muito. E para mim é sempre um prazer muito grande falar sobre Heródoto, que é um autor, é um texto que me acompanha desde o começo da minha trajetória na academia lá na Unesp Franca. Foi o meu tema. Eu usei muito, não foi meu tema propriamente, mas foi o principal documento que eu usei para escrever aquele trabalho. Então, sobre o Heródoto. O Heródoto, quando a gente pensa no mundo grego, esse mundo grego ele não se restringe só ao que a gente chama de Grécia. Ele ocupava várias regiões na bacia do Mediterrâneo. Então, no sul da Itália, na Sicília, e também na Ásia Menor, particularmente na região que a gente chama de Turquia, tinham várias polis gregas, né? E uma dessas polis ali na costa da Ásia Menor era Halicarnasso, que foi a cidade onde o Heródoto ele nasceu. O Heródoto ele é tido como o primeiro historiador, não é? Evidentemente que nós podemos discutir de fato se ele ou não, porque a gente está usando um termo contemporâneo para ser o autor, mas ele é um indivíduo que escreveu sobre uma guerra que foi muito importante para a história da Grécia, que foi a guerra entre os gregos e os persas, que aconteceu no século V. Mas voltando um pouco sobre Heródoto. Então, ele nasceu nessa cidadezinha, ali, nessa polis, Halicarnasso, na Ásia Menor, e ele foi um indivíduo que viajou muito o mundo todo. Não é? Então, quando ele narra essa história, dessa guerra, ele também fala de várias outras localidades. E ele descreve muito essas populações, a geografia dos lugares que ele passou, porque esses lugares os indivíduos oriundos desses lugares vão ser personagens nessa narrativa maior dele. Então, basicamente, Heródoto ele foi um cara que viveu no mundo de fronteiras, ali com o Império Persa, mas ele era grego. Ele viajou bastante e ele teve uma parte da vida dele muito significativa em Atenas. Tá? Ali ele ganhou um prêmio por recitar as histórias da população ateniense, ele ganhou um prêmio do Pérez por causa disso. Então, ele é esse indivíduo que viajou bastante, que estava muito ligado com tudo que estava acontecendo no período que ele viveu, em termos de cultura, tendências políticas, culturais, enfim. Não é? Ele dialoga muito com outros gêneros literários, não é? O que a gente chama de gêneros literários hoje, particularmente as discussões geográficas e genealogia. Tá? Genealogias é uma coisa muito ampla quando a gente fala do mundo antigo, não é? E alguns autores sugerem a ideia de que a genealogia é um gênero literário, tá? E ele dialoga um pouco com esse tipo de narrativa, na verdade, bastante. Só uma perguntinha, então, relacionada a isso. Você falou do Heródoto, falou desse gênero que ele começa a escrever, e em que época isso mais ou menos aconteceu? E ele escreveu? Isso. Tá, como eu falei para vocês, ele é um indivíduo do século V,
Tá? E as poucas evidências que nós temos sobre a biografia dele sugerem que ele nasceu logo ali no final das Guerras Persas, por volta de 480. A sugestão é que naquela década, por volta de 435, mais ou menos. A data do falecimento é um pouco controversa, mas alguns autores sugerem a década de 420, mas por volta de. Então, basicamente, é a primeira geração pós-guerras médicas, que fica bem ali em meados do século V a.C. E uma outra questão, assim, a gente pensa no Heródoto como pai da história. É possível falar em algum antecedente de Heródoto no século VI, ou ele cria alguma coisa diferente, efetivamente? Sem dúvida, nada surge a partir do nada, você tem precursores ali. Então, quando a gente fala que ele é o pai da história, nós temos que estabelecer algumas bases para poder afirmar isso. Em que sentido ele é o pai da história? Então, para isso, a gente tem que pensar primeiramente no conceito do que é história. Tá? E quando a gente fala em história, especialmente academicamente, a gente tem que pensar em 3 níveis de significados que estão relacionados. Tá? O primeiro deles é a história enquanto gênero narrativo, não é? E isso, o que caracteriza o gênero histórico na Grécia Antiga são algumas coisas que eu vou citar apenas as que eu acho mais significantes, que é o tema da guerra, não é? Política e narrativas de preocupação com a memória e justificativa dessa narrativa de alguma forma. Então, essa dimensão da história enquanto gênero literário, ela nasce no século V, tá? Essa narrativa, ela se baseia em fatos, não é? Em coisas que aconteceram. Então, essa dimensão da realidade é a primeira camada, a segunda é a história enquanto gênero narrativo, e a terceira é a história enquanto disciplina, que essa nasce no século XIX. Tá? Então, quando a gente fala como Heródoto como pai da história, a gente está falando dele enquanto esse indivíduo que olha para a realidade dele e escreve uma narrativa. Só que a forma como ele escreve essa narrativa não surge a partir do nada. Por exemplo, o tema da guerra e justificativa da narrativa que ele está fazendo é uma coisa que já, por exemplo, se coloca no próprio Homero, não é? E a questão da justificativa já começa um pouco antes, na segunda metade do século VI, por exemplo, quando vários autores de prosa, como Cateu, Elane, Ferecido, eles também começam a querer ter tanta autoridade quanto os poetas, tanta autoridade quanto Homero e quanto Exílio. Então, o Heródoto, ele é um grande sintetizador de tendências literárias, culturais e políticas do seu tempo, e para construir essa narrativa que a gente quer, muitas permanências, aspectos muito permanentes ainda na forma como nós escrevemos história hoje, está posto ali em outras tradições com as quais ele está dialogando. Tá certo. E a gente vê também em Heródoto, existe um debate muito grande sobre a noção de mitos e logos. Você poderia falar um pouquinho sobre isso e depois encaminhar sobre a questão da genealogia? É uma discussão complexíssima falar de mitos e logos, não é? E é particularmente complicado em Heródoto, porque mito propriamente dito, só aparece 2 vezes em Heródoto no livro 2, não é? E logo tem logo aí, né? O tempo todo ali nas histórias. Então, é uma coisa extremamente complicada, complexa, que eu poderia estar falando 1000 anos sobre o assunto, mas no que interessa no Heródoto, tá? É importante a gente, quando a gente trabalha está falando de mito e logos, definir o que a gente está chamando de mito e logos, porque essa palavra, ela não permaneceu estática, ela tem uma história também na história da Grécia Antiga, né, ao longo do tempo. Então, a forma como eu trabalho vou dizer a forma como eu trabalho no meu trabalho, tá? Eu parto de alguns pressupostos. Primeiro, o mito é aquela história sempre relacionada com Deus e heróis. É uma história que você não consegue atribuir autoria também. E é uma história que é significante em uma tradição. Então, nesse sentido específico, várias outras coisas que poderiam ser consideradas mitos, como narrativas de fundação ou religião, ou mitemas,
não entrariam ali nessa definição. Então, a forma como eu trabalho é com base nesses pressupostos. Então, esses outros tipos de histórias que nós chamamos de mito tinham um certo quê de plausibilidade para o Heródoto, tá? Na minha leitura, pelo menos. Evidentemente, os pesquisadores vão ter leituras diferentes. Tá? Então, partindo desse pressuposto, o que acontece, qual que é essa relação entre mito e logos no texto do Heródoto? Há uma tentativa de racionalização desses mitos. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa que é fundamental para o Heródoto, partindo dessa definição de mito, é que deuses e heróis eles não interagem. Tá? E, nesse sentido, tem uma tentativa de racionalização das explicações. Isso não quer dizer que os deuses não estivessem presentes nesse universo. O tempo todo ali, a gente vê, por exemplo, quando a frota persa, ela sofre um revés muito grande por causa do temporal, é uma presença dos deuses ali, tem os presságios. Isso não quero dizer que os deuses não estavam presentes nesse universo, mas ao contrário de outras narrativas, por exemplo, como a narrativa homérica, que os deuses literalmente entravam no campo de batalha e tomavam partido, isso não acontece em Heródoto. Então, parece que tem uma lacuna entre esse universo dos deuses muito distantes e o universo dos homens. Uhum. Não é? Então, é o mundo dos deuses e o mundo dos homens. O único momento no qual, por exemplo, tem um contato direto de deuses com homens de carne e osso é um episódio do Pan, quando acho que o Fidipides, se não me engano, ele encontra com Pan. É o único momento da narrativa que você tem esse encontro de homens com deuses. Mas no contexto dessa passagem, não é o próprio Heródoto que está narrando. Então, tudo que Heródoto narra em primeira pessoa não tem essa relação com Deus. Então, eu diria que essa relação entre mitos e logos no Heródoto, tá, novamente, é justamente a tentativa de separar, né, esse universo do divino do humano. Tá? Mas, de novo, não quer dizer que não tinha, o religioso não estava presente ali. Mesmo porque o universo religioso está presente nas sociedades pré-industriais, eles estão em todas as esferas da vida. Não é só a nossa época que é uma exceção. Né? E mesmo assim, isso é questionável, porque a gente vê muito extremismo religioso em várias sociedades do mundo. E a genealogia, como ela entra no discurso de Heródoto? Isso é extremamente, a meu ver, importante para entender o desenvolvimento da historiografia enquanto gênero literário. E por que disso? Porque tem todo um debate que já vem desde o século XIX que associa genealogias com o desenvolvimento da história. Não é? Então, a partir de genealogia, seria estabelecida uma cronologia e, a partir daí, se organizar os eventos da história grega. Não é? Essa interpretação ela tem sido questionada desde meados do século XX, não é? Mas não se fez nenhuma outra sugestão para entender, então, o que acontece com as genealogias no Heródoto, não é? E a pergunta do meu doutorado foi justamente essa. Veja que eu não estou negando que essas genealogias podem servir como uma forma de organizar o tempo ou uma genealogia relativa, se assim você quiser chamar. Mas, então, se elas não estão ali especificamente para isso, o que elas estão fazendo ali? Tá? Então, qual que é o papel ali dessas genealogias na narrativa e como ela ajuda a entender a história, que é esse fazer histórico de Heródoto? Né? Então, para entender isso, eu mapeei várias passagens genealógicas ali e eu percebi uma coisa interessantíssima, que é a seguinte: nos momentos, vejam vocês que eu falei para você que o Heródoto é um cara que está muito antenado com tudo que está acontecendo no universo dele. Então, ele tem opinião sobre política, literatura, ele comenta sobre tudo. E ele se engaja nesses debates também, não é? E é interessantíssimo perceber que, sim, tem essa dimensão de organizar o tempo, mas genealogia, nos debates mais especulativos, mais teóricos, mais polêmicos, o Heródoto, ele tenta
manter uma posição científica, usando aspas ali, usando genealogias como ferramenta retórica. Não é? Então, isso é muito interessante, porque quando ele quer explicar, ele sempre é um fundamento que ele diz, só que quando não tem uma base muito sólida, ele tenta explicar isso com base em algum argumento genealógico. E você poderia dar um exemplo na obra de Heródoto? Primeiro, isso aparece em todos os livros, é muito constante o uso desses recursos da genealogia em Heródoto, e você poderia dar um exemplo disso? Sem dúvida. Tem uma passagem na qual ele vai especular sobre os nomes dos continentes. Ele pergunta por que os nomes dos continentes, todos os nomes dos continentes têm nomes de mulheres. No caso, é a Europa, a Ásia e Líbia. E nessa passagem, ele vai tentar elaborar uma explicação usando argumentos genealógicos. Então, essa é uma passagem que, para mim, é é um exemplo muito claro desse uso retórico da genealogia, não é? Mas não só, um outro exemplo muito claro é a própria genealogia do Creso, que está bem no começo do prêmio, que ele vai perguntar, então, quem foi o real causador da guerra entre gregos e persas. Ele diz que ele sabe quem é, e ele introduz a narrativa dele justamente falando do Creso. Então, é um tema muito complicado, complexo, né? E ele estrutura a resposta dele para esse tema usando a narrativa sobre o Creso, não é? Então, são dois exemplos bastante significativos, tem outros, não é? Só é importante ressaltar que, como eu falei anteriormente, a genealogia é um tema muito complexo, tá? E evidentemente que isso é um aspecto da narrativa que até então me parece que ninguém nunca tinha percebido, não é? Mas tem outras facetas também ali. Você pode trabalhar com a ideia de genealogia em Heródoto para ver como que as diversas comunidades utilizavam genealogias para justificar uma aliança para determinada finalidade, aquela interpretação. Você pode também perceber a genealogia como isso organiza tempo e espaço, não é? Mas isso são coisas que já se colocavam em outros tipos de trabalho, não é? Especialmente em trabalhos que não se focam tanto no universo literário, se focam mais na realidade, digamos assim, no universo externo ao ser, não é? Mas pensando dentro da economia do discurso liderólogo, isso é uma coisa muito fascinante, porque quebra com essa ideia da história funcionando como uma escadinha linear e progressiva, não é? Então, antes de ser simplesmente o Heródoto foi lá, elaborou um sistema narrativo e começou a história, a gente vê que é tudo mais bagunçado, que está dialogando com outras pessoas e que, na verdade, está usando genealogia, que era um tipo de narrativa muito comum que todo mundo conhecia e que era usado para várias coisas, para poder se legitimar como autor. Olha, confia em mim, que a minha narrativa é segura, está dando prova de que estou falando. Para finalizar, Camila, eu gostaria que você indicasse alguma publicação, um artigo seu, ou alguma publicação para quem estiver interessado em desenvolver um pouco mais estudos sobre Heródoto, ou genealogia mesmo. Bom, então, como recomendação, eu deixaria um livro que eu escrevi, em 2010, que é originado da minha dissertação na USP, que é o Heródoto, a tirania do pensamento na história. E uma parte introdutória ali fala bastante sobre Heródoto e da historiografia sobre Heródoto, e sobre genealogia propriamente, que é um texto no qual eu defino o conceito de genealogia que eu usei para trabalhar na tese, e fala um pouco da relação do diálogo do Heródoto com Homero em relação ao saber genealógico. É um texto que eu publiquei em 2016 numa coletânea chamada História da Antiguidade, e acho que seria uma boa indicação para quem tem interesse tanto no Heródoto, aí é mais o livro, e mais especificamente sobre genealogia e esse texto. O texto está disponível na minha página da academia, se quem tiver interesse, quiser ter acesso fácil a ele. Ok, de qualquer forma eu vou deixar os títulos aqui na descrição do vídeo também. Então, Camila, muito obrigado pela aula que você deu sobre Heródoto, e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau.